E nós assim, somos movidos por missões. O crente ele tem que ser movido por missões. Não há outra maneira de ser o crente. Eu queria muito nessa noite a gente poder falar um pouco sobre a missão de Deus, mas também falar sobre a reconciliação e aquele ministério que Deus nos deu para ser também transferido isso a esse mundo, essa reconciliação. O Senhor então ele reconciliou e agora nos deu essa reconciliação. E o tema desta noite para nós é: Deus te deu o ministério da reconciliação. O que você tem feito? Vamos abrir aí 2 Coríntios, capítulo 5. Som. 2 Coríntios 5, 14 ao 21. 2 Coríntios 5, 14 ao 21. Amém. Vamos lá, vamos ficar de pé, vamos ler esse texto. É maravilhoso, porque é incrível. Vamos deixar ter vontade de logo falar, mas vamos deixar para o tempo exato. 2 Coríntios, capítulo 5, 5 de 14 ao 21. Ok? Vamos lá. Eu vou ler assim, os irmãos me acompanhem, por favor. Versículo 14, 2 Coríntios, capítulo 5, 14 ao 21. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, que daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos desse modo. Assim, versículo 17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Versículo 19, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo com Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Versículo 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele, pois, que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fosse feito justiça de Deus. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, ó Deus, por esta noite, por esse momento, ó Deus, que falaremos de missões. Senhor, nos mostra a tua vontade, nos ilumina, ó Deus, segundo a tua vontade, que o texto da tua palavra foi lido aqui. Possamos falar da tua igreja, ó Deus, que a tua palavra, ó Deus, traga, ó Deus, vida, paz, ó Deus, vontade, ó Deus, de viver segundo a tua vontade. Cuida de cada irmão aqui, livra, ó Deus, de todo mal, de todo pecado. Nos ajuda e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não há nada melhor, poder sentar, não há nada melhor, irmãos, do que um abraço reconciliador, né? Às vezes aquela família que às vezes tem uma briga, uma discussão, às vezes um irmão com outro, ou um colega, ou o marido e a esposa, né, um casal, e aquele abraço, parece que, sabe, é um bálsamo, um banho, sabe, de água fria, está um pouquinho gelada, assim, que lava a alma, e traz paz, e traz reconciliação. Irmãos, isso aconteceu conosco, cada um de nós que aceitou a Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, nós sabemos que nós corríamos um risco terrível, que era viver longe de Deus. Lembra daquilo que foi pregado no dia de Natal, no dia 25? Ele nos reconciliou com
com o Senhor, nós estávamos totalmente afastados de Deus, mas aprove a Deus nos chamar, ou seja, Ele se manifestou, porque, irmãos, na verdade nós não temos essa força, essa vontade de servir a Deus, nós sabemos disso, andávamos longe de Deus, nós não queremos saber nada de igreja, ou se aquilo que nós falávamos de alguma coisa do divino, era simplesmente da boca para fora, mas hoje, irmãos, temos vontade de servir a Deus, temos vontade de andar na presença de Deus, e o versículo o texto que nós preparamos hoje, no versículo 14, ele deixa bem claro isso, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morrer por todos, logo todos morreram. Irmãos, Deus, Ele nos constrange toda vez que nós somos iluminados por Deus, a nossa mente, através da palavra de Deus, através da fé em Cristo Jesus, através do arrependimento, nós passamos a ver a Deus, e nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu por nós, morreu por todos, certo? E nós, irmãos, isso nos constrange, esse amor, ele nos constrange, ele nos traz uma dor, um sofrimento, porque nós entendemos o quê? Que o castigo que era para nós estava sobre ele, sobre aquele que é perfeito, que é o Filho de Deus, e que nós nada valíamos, mas ele aprove sacrificar o seu Filho em favor de mim e de você. E diz o versículo 15: e ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Então, irmãos, nós morremos para este mundo, fomos batizados no sinal simbólico que vai ocorrer aqui em algum tempo, ocorreu na sua vida, nós mostramos para este mundo que agora, olha, o Márcio ou qualquer um de nós, que aqueles que aceitaram Jesus, olha, eu não sou mais aquele homem, aquela mulher, aquele jovem que andava de acordo com aquele curso da vida. Agora eu sou uma nova criatura, eu sou um novo ser em Cristo Jesus. Eu vou pagar aquilo que eu falei, eu irei pedir perdão àquele a quem eu falei. Eu tenho uma nova vida com o Senhor agora. Aqui, como diz o texto, ele morreu por todos, para que aqueles que vivam, não vivam mais o que? Para si. Então, irmãos, agora a sua vontade, você não tem vontade, a sua vontade agora está em servir a este Senhor. Você é escravo dele. Ele te constrangeu, você viu, você entendeu através da fé, através do Espírito Santo de Deus, que é capaz e tem competência para isso, para que você possa olhar para Deus, porque antes estávamos mortos em nossos pecados, em trevas, irmãos, terríveis, mas o Senhor aprove então nos salvar. Mas para isso, irmãos, não é só o salvar, nos salvar, agora nós somos dele. Então agora nós vivemos para aquele que morreu por nós e ressuscitou, é claro, nós vivemos para o Senhor. No versículo 16 diz assim que daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. O que significa, irmãos? Aqueles que andavam com Jesus o viam, andavam com ele. João vai dizer que tocavam aquele, olha, nós tocamos o verbo da vida, nós andávamos com ele, comíamos, jantávamos com ele, evangelizávamos com ele, nós vimos o seu sofrimento, a sua dor, nós vimos a sua dor na crucificação. E também assim também é com cada um de nós. Ele vai falar assim, olha, que nós não conhecemos mais as pessoas. Você não é mais o Márcio não é mais aquele Márcio há 30 anos atrás, quando eu me converti. Você, eu não sei o seu tempo de conversão, mas uma coisa é certa, quando o Senhor, Ele se apresentou, Ele te chamou, você era de um jeito e agora você não é mais. Não pode ser. Porque aqueles que são do Senhor devem andar porque, conforme Ele andou. O Senhor andava em santidade, o Senhor ama o Pai, vive com o Pai, deseja o Pai, então agora você também deve viver assim. Então aqui o texto deixa bem claro, ninguém mais conhecemos segundo aquele momento, aquela carne, vivendo segundo a carne, daquele jeito. Olha, nós conhecíamos o Senhor, mas agora nós não conhecemos mais desse jeito.
nós não conhecemos mais o Senhor desse jeito. Por quê? Porque Ele morreu, Ele foi espancado, machucado, triturado, morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou, mas agora o seu corpo glorificado, e muitos daqueles que o viram, assim diz o texto, o viram e não percebiam, tinham dificuldade de ver que ali estava o Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? Nós lemos o texto por muitas vezes aqui, aqueles que estão assíduos na leitura da palavra de Deus. Então, ele vai dizer, olha, nós não conhecemos mais o Senhor desse modo, daquele modo, um homem cansado, diante das angústias, as intempéries da vida, as lutas da vida, a fome, a sede. Não, nós não conhecemos mais esse Jesus. Assim também como eu não conheço, nós não devemos ser conhecidos como daquele modo. Nós temos agora uma nova vida, nós somos agora, então como vai dizer o versículo 17, assim que, se alguém está em Cristo Jesus, o que? Nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos repetir todos juntos? Vamos ver se a gente consegue? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então agora é novo. Eu não sou mais aquele velho homem. Eu não posso andar e fazer certas coisas práticas que são contra a vontade do Senhor, porque agora a minha vontade é dele, como vai dizer o texto que nós iniciamos aqui. Então mudamos a nossa vida. Nós lemos hoje na classe de novos convertidos. Esse texto é um texto base da vida daquele que quer viver uma nova vida com o Senhor Jesus Cristo. Bem, mas nós fomos salvos, fomos transformados pelo seu poder, fomos justificados através do seu sangue. Ele morreu na cruz. Mas para quê? Para que eu possa ficar dentro da igreja, né? Junto, não fica todo mundo aqui no grupo, ninguém sai. Não, irmãos. E aí então vai seguir a continuidade daquele que é discípulo do Senhor. E tudo isso provém de Deus. Ele vai começar. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, o que o Senhor Jesus Cristo fez? Olha, aqui está Deus, aqui está o homem, aqui está o pecador e aqui está aquele que é santo. Olha, Pai, esse aqui é o Márcio, esse aqui é a Diene, aqui é a Márcia, certo? Olha, eles estão aqui. E me apresentaste a ele, eles foram iluminados, o Espírito Santo convenceu da justiça, do pecado, eles atenderam prontamente, vamos se reconciliar. Então, uma reconciliação. O Senhor Jesus Cristo ele reconciliou através da sua morte. O castigo, a ira de Deus que estava sobre nós, ela foi retirada e lançada sobre o seu Filho. E Ele reconciliou as partes. Ele nos reconciliou. Agora, quem vai dizer lá em Romanos 5:1? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. O homem vivia um vazio existencial. Que coisa horrível. Eu não tenho paz, eu compro uma coisa, não tenho alegria. Eu tenho casamento, mas não tenho alegria. Eu tenho filho, mas não tenho alegria. Eu tenho carro, riqueza, mas eu não tenho alegria. Sempre um vazio existencial. Mas essa reconciliação, essa justificação faz com que então o homem passe a ser agora ter paz com Deus. Ele agora é filho de Deus. Ele é amigo de Jesus. E agora o Senhor então lhe dá o ministério da reconciliação. Ele reconcilia e agora ele te dá a reconciliação. Irmãos, sejamos francos. Temos essa... Será que podemos dizer que temos... nos vai descer de alguma coisa que nós temos para receber de Deus a autorização de falar em seu nome, no nome do seu Filho, de termos alguma comunhão com Ele, sabendo que aquele tempo era tão obscuro, tão ruim, mas Ele aprova, irmãos, de olhar para nós e dizer: agora é a sua vez. O meu Filho reconciliou o mundo.
já está pago. Eu tenho colocado aqui o texto, né, é isso, que está consumado. Então, irmãos, ele consumou tudo. Agora vocês irão levar essa mensagem de reconciliação, de transformação daquilo que Deus ele quer. Irmãos, eu não sei se a irmã vai conseguir colocar aí. Quando está lá em João 3,14, acho que é 14, 3,14, vê se coloca lá. Olha lá, irmãos, olha só como é o texto. O Senhor Espírito vai falar assim: olha, e do mesmo modo que Deus levantou a serpente no deserto diante de uma nação que foi desobediente, ruim, má, ingrata. Ele levantou a serpente e aí ela curou. Assim também Deus ele enviou o seu Filho. João 3,16 vai dizer: para que o mundo creia, e todo aquele que nele crê seja salvo. Vamos ler o texto, vamos lá. Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Pode passar. Do lado, 15. Isso. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Continua. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu acho que tem outro ainda, não é isso? Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, ele vai falar: olha, aquela serpente, ela promoveu uma reconciliação diante da ingratidão. O homem também, o Senhor Espírito, ele foi levantado para ser a reconciliação de Deus para com o homem, de Deus para com este mundo ingrato, que não deseja servir a Deus, andar de acordo com a vontade de Deus. Então, irmãos, João 3,16 é o fechamento. Quem tem que saber, todo crente tem que saber esse texto, João 3,16, que é o coração da palavra de Deus, que é o coração da Bíblia. Então, ele estava reconciliando, ele nos deu esse ministério. E esta pergunta, irmão, do nosso tema é: Deus te deu o ministério da reconciliação. O que você tem feito com esse ministério? Irmãos, ele te deu algo que você não tinha direito algum. Como diz, sempre tem colocado aqui, né, essa palavra essa frase desse pregador bem antigo. Ele vai dizer que nada cooperamos para a nossa salvação, senão o nosso pecado. Irmãos, nós precisamos saber que nós temos que nos posicionar dentro da casa de Deus, dentro da missão de Deus, para promover o Evangelho. E eu quero continuar assim, no versículo 19 diz assim: isto é, Deus estava com Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ele nos reconciliou em Deus, Deus nos reconciliou através de Jesus Cristo. E ele vai continuar no versículo 20: de sorte que somos embaixadores. Versículo 20, esse está lá. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Irmãos, ele está falando isso para a igreja de Corinto. Toda vez que a gente escuta a palavra Corinto, a igreja de Corinto era uma igreja dividida, problemática, tinha imoralidade, problemas gravíssimos, mas o apóstolo Paulo se esforçou e foi usado grandemente, e ele queria que o desejo dele era que ele se reconciliasse com Deus. Se reconciliem com Deus, porque vocês estão em pecado, vocês estão desaprovando a obra de Deus. Mas o que ele vai dizer? Vocês são embaixadores. Cada um de nós aqui somos embaixadores. Da onde? Que país nós somos embaixadores? Nós representamos o reino de Deus. O reino de Deus. Nós falamos através daquele que é o Rei, o Senhor dos céus. Então, ele, através de nós, é como se através de nós falamos ao mundo. Nós vamos reconciliando este mundo, falando desse amor de Deus. Na hora de evangelizar, nós vamos dizer: olha, existe um Deus
nós estamos em pecado, falhando, Ele criou todas as coisas, e assim nós vamos pregar o Evangelho e falar: olha, Jesus veio, Ele morreu na cruz por causa dos nossos pecados, e Ele quer ter comunhão contigo. E se o Espírito Santo iluminar aquela pessoa, e se Deus assim o chamar, então nós temos uma reconciliação. Mas Deus vai usar o quê? Os pecadores redimidos. Somos redimidos, ou seja, libertos. Ninguém pode falar, irmão, não temos outra instituição neste mundo que possa falar da palavra de Deus, de ser um embaixador do reino de Deus. Eu não posso criar nenhuma outra instituição que não seja a igreja do Senhor, os servos do Senhor. Não há, não tem plano B. Deus escolheu a sua igreja, cada um de nós, para falar dessa reconciliação, desse ministério, que é o ministério da reconciliação. Então, irmãos, não há outro. Nós somos embaixadores do Senhor. E a pergunta que nós queremos sempre enfatizar aqui é: Deus te deu esse ministério da reconciliação. O que você tem feito? O que você tem feito e continuará fazendo até que o Senhor venha? No versículo 21 ele encerra: aquele que não conheceu o pecado e fez o pecado por nós, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Ele retorna de novo. É assim mesmo, Paulo ele vai e volta de novo. Ele mostra: olha, vocês foram reconciliados, vocês foram justificados. Ele morreu por causa dos nossos pecados, e ele sempre retorna para nos fazer relembrar, rememorar. Porque, irmãos, se as pessoas pensam que, nossa, eu não sei para que evangelizar, pregar evangelho na igreja, falar do evangelho, Jesus Cristo morreu, que eu tenho que me arrepender, que eu tenho que ter fé, irmãos, sempre tem que estar falando. O pecado é algo grave que afasta as pessoas de Deus. A oração do Senhor é: Pai, que nos livra do mal. Qual é o mal? Qual é o mal? Talvez é uma perseguição de algum governo ou de alguma pessoa, porque a gente prega o evangelho. Irmãos, morrendo ou vivendo, a gente é dele. O mal, irmãos, é o pecado. O que nos separa de Deus, o que nos deixa bobo, né? Com o ouvido fechado e os olhos cegos, é o pecado. Então nos livra do mal. O mal é o pecado. É o pecado. Então o crente ele sempre tem que estar atento, porque nós temos esse ministério, nós devemos exercê-lo. Nós devemos exercê-lo. E nessa noite, irmãos, eu quero também continuar. Eu vou só dar o Wesley aí. Eu acho que o Wesley está. Por favor. Isso. Deus te deu o ministério da reconciliação que você tem feito. Irmãos, essas 3 palavrinhas, não vai dar para falar todos, talvez em outro momento, mas pelo menos alguma coisa eu quero falar antes de nós passarmos aí no vídeo, para que nós possamos entender um pouco sobre esse ministério da reconciliação. Irmãos, esse ser do Senhor, vós sois minhas testemunhas, você é minha testemunha. Irmãos, não há outra pessoa, um ser que não seja aquele que foi transformado pelo Senhor. Então esse ser é a condição básica, primordial, principal para aquele que não tem que querer, né? Aquele que vai acatar essa reconciliação, esse ministério, e vai falar do amor de Deus. Aquele que vai pregar o evangelho, como aqui o irmão Tiago leu aqui no livro de Marcos. Para pregar o evangelho, requer que você seja ele. Lembra daquele momento em que uma família, no livro de Atos, não é isso? Estava falando, tentando tirar um endemoniado, lembra? O que aconteceu? Eu conheço Deus, não é isso? De Paulo, né? De José, de Pedro, mas esse não te conheço. Eu não te conheço. Irmãos, tem que ser ele. Porque as pessoas, parece que o diabo, e é claro que o Senhor está nisso também, porque ele faz a gente passar vergonha, ou aqueles que se acham que podem ter vida dupla,
Você pregar o Evangelho e uma pessoa fala assim: olha, eu te conheço daquelas coisas que tu faz, tu vive assim. Você não é dele, você não é crente. Então requer da nossa vida um testemunho. Requer de nós um testemunho. Então, ser do Senhor, mas eu tenho muita coisa, eu ajudo a igreja. Não quer dizer nada. O que o Senhor quer é isso aí, é ser dele, para ser moldado, enviado, por causa da sua vontade, a vontade de Deus, e não por causa da minha vontade. É ser dele, como nós lemos aqui. Nós somos dele, a vontade agora é dele. Nós somos chamados para ele. O fazer. Essa ação, irmãos, ela expressa uma fé viva. É um discipulado. Irmãos, nós não fomos feitos para ser... aceitou Jesus, aí eu estou ali junto com o João Águila, promovendo ali o crescimento dele, que é o isso é leite ainda, é o leite, eu não posso dar feijoada, não posso dar coisa muito, falar de Apocalipse, aquela coisa muito, né, pastor? Tem que ser uma coisa bem básicazinha e tal, para ensinar ele. Eu espero para ele que tenha paciência. O Renan está sendo o co-discipulador, ou seja, está junto comigo. Vai ter mais gente aqui, estou sabendo que vai entrar também. Então tem que ser um discipulado. Mas a minha vontade é pegar o João Águila e daqui a pouco se envolver o vídeo, jogar ele lá na Amazônia, certo? Lá no navio, certo? Lá na Amazônia. Vambora, João Águila, vambora. Eu estou indo para ele falar assim, bom, certo? A gente ir para o combate. Combate um bom combate. Irmãos, você já passou por aquilo que o apóstolo Paulo passou? Nada. Eu vou para casa tranquilo, vou então. Irmãos, a Márcia quase morreu afogada lá junto com um grupo de missionários, mas eu mandei uma carta para o pastor, olha, quase naufrágio, mas, né, mano? Essas coisas que movem o nosso coração de levar o Evangelho para aquelas comunidades lá ribeirinhas, ou aqui no Nordeste, ou no Sul, ou outro país. Eu já falei com o pastor que estou querendo levar ele, mas ele está falando que não vai. Ele não entende a coisa, assim. Ele pensa que ele pode alguma coisa, né? Ele vai. Deus vai trazer o coração dele. Então, irmãos, esse fazer discípulos não é para que eu fique aqui, aí assuma uma função na igreja, pronto, prendi ele aqui, pronto, prendi o Águila, prendi o outro. Não, irmãos, é fazer e manda. Mas, irmãos, olha, infelizmente, eu quero dizer para você que quer chegar na nossa igreja, ou você aceitou Jesus, olha, nós aqui gostamos que os crentes, se chega a essa igreja, a gente vai para o combate, a gente vai para o evangelismo, a gente, seja aqui, seja em outra comunidade, ou em outro município, ou em outro estado, a gente aqui não fica quieto não. Você quer vir para cá para quê? Eu quero ficar só no meu banquinho ali, eu já boto meu nome no meu banco e eu vou ficar ali. Eu já conheci pessoas que brigam por causa do banco. Irmãos, não é isso. O que o Senhor Jesus Cristo fazia lá em Mateus? Ele fez o quê? Ensinou como pregar, percorria as vilas, cidades e sinagogas. Mateus, acho que é 9, 5. Ele vai dizer, percorria as vilas, cidades e sinagogas, curando, pregando o evangelho do rei, e depois, mais à frente, ele ensinando. Aí daqui a pouco ele faz o quê? Manda os 70, não é isso? Ele manda, dá poder sobre eles e manda. Aí o que a gente faz? Fica aqui. Não sai daqui não. Pelo amor de Deus, o pastor fica sofrendo. Não sai. Irmão. Apesar que o pastor não faz isso. O pastor falou, olha, não faça esse negócio não. Se quer sair, sai. Vou fazer o quê? Tem vontade? A minha vontade é do Senhor. A tua vontade é tua mesmo, então não posso fazer nada. Você não quer vir, você não quer trabalhar. E é assim, irmão, a gente não pode ficar tratando crente como criança. Ok? Então, irmãos, o fazer discípulos é fazer com que aquele discípulo cresça e amadureça e deseje mais do Senhor e abandone qualquer pecado e seja vaso de honra dentro da casa de Deus. Dentro da casa de Deus. E que o Senhor lhe fala assim, olha, vem, vai para a missão. Ou se não, para servir a Deus, com o evangelismo na igreja, para estar sempre, o que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu posso ensinar? O que eu posso ajudar? Nossa, uma pessoa que fica
passiva dentro da casa de Deus, porque não, está tudo bem. Irmãos, que ciclo é isso? Foi isso que o Senhor nos chamou? Foi isso que Ele ensinou aos primeiros apóstolos, ali, aos primeiros discípulos? Não, Ele mandou mesmo o fogo cruzado para o combate. Paulo foi naufrágio, ele vai contar naufrágio, ele foi açoitado várias vezes, sangue mesmo, coisa rolou mesmo, prisões, e nós cansamos de ler aqui. Então, irmãos, fazer discípulo é isso, meu amigo. Se tiver que ir para o combate, tu vai, e nós vamos ver o vídeo daqui a pouquinho. E por último, irmãos, dizer o testemunho que ecoa nas palavras e no silêncio, dizer, ou seja, falar do Evangelho. Esse Evangelho, irmãos, não é só no seu testemunho, na sua vida, sede minhas testemunhas, ou seja, eu testemunho do Senhor Jesus Cristo. A tua vida tem que ser testemunho. Se a pessoa, você fala uma coisa, você diz que é, e você não é, aqueles que estão à sua volta vão perceber. Aí eu falo, aí a pessoa vai ver. A Márcia é desse jeito mesmo? A Márcia é desse jeito mesmo? Vamos ver se é. A pessoa está morta, se hoje em dia ninguém está muito ligado naquilo que a gente fala, não. A gente está mais ligado naquilo que a gente faz, naquilo que a gente vive. As pessoas estão de olho. Então, não é só falar, mas esse ecoar daquilo que Deus é em nós, através de nós, também é viver e fazer. Ok? Irmãos, está perto do vídeo. O pastor vai daqui a pouco vai falar a palavra também. Ok? Vamos passar o vídeo? Irmão, passar aqui. Aí depois o pastor vai dar uma palavra também. Documental do Projeto Amazônia. Não só testemunhamos, como também sentimos o agir de Deus neste campo. Nossa viagem ao Amazonas está perto de si. Nossa equipe ficou a bordo do barco O Missionário, a convite da Junta de Missões Nacionais, para fazer esse registro documental do Projeto Amazônia. Não só testemunhamos, como também sentimos o agir de Deus neste trabalho de amor, de entrega ao próximo e de evangelização. O que fica dessa experiência, o repórter Juliano Medeiros conta pra gente. Missão Amazônia. A experiência. No Amazonas, o transporte fluvial é o meio mais barato e muitas vezes a única forma de se chegar até as comunidades ribeirinhas. Por isso, o Projeto Amazônia conta com o barco O Missionário nessa jornada solidária e espiritual. Um propósito que tem levado esperança para milhares de pessoas que vivem nas áreas isoladas do Estado. O Senhor Jesus nos mandou pregar o Evangelho. Então nós vemos a importância de alcançar essas vidas ao Senhor Jesus. Isso tem envolvido os nossos corações dia após dia. Eu acompanhei por 7 dias na região de Tefé esse trabalho voluntário, com representantes de 8 estados e também da Polônia. Profissionais de diversas áreas vieram doar um pouco do que sabem e do próprio tempo pela causa do outro. Em regra, eles estão esperando o atendimento médico. A gente inicialmente pensa em vir aqui ajudar. E, no fim, eles ajudam a gente a nos sentirmos mais úteis e responsáveis socialmente naquilo que nós sabemos fazer. Para mim, não tem nada que faz. A gente está trabalhando bastante, mas é recompensador, a gente se renova a cada dia. Cada criança que abraça a gente, o povo é muito carinhoso. Além da consulta, você também faz um acolhimento daquela demanda e conhece um pouco daquela realidade. Então, para mim, isso é muito gratificante, além das pessoas que você encontra também na missão. Outras pessoas do outro lado do país, você faz troca de experiência, troca de vivência. Isso é muito rico e imenso. Médicos e especialistas são uma raridade aqui. Os principais hospitais estão em Manaus. Dependendo do local onde uma emergência acontece, é preciso navegar dias com o paciente até conseguir o socorro adequado. Juliana Moura é médica, contratada pelo governo federal. Ela me conta por que a chegada dos voluntários é tão bem-vinda nesta região. A gente fica feliz quando vem pessoas de fora para fazer o melhor para eles. O que a gente faz por eles é
comunidades por onde passamos, Nogueira, Caiambé e Marajó, é alto índice de violência sexual contra menores, são cada vez mais frequentes famílias destruídas pelo vício das drogas. Quando o barco chega com os voluntários, não só traz esperança para os nativos, como também reforça a importância da ação de cada missionário no campo. E eu entendi que pessoas precisavam da minha vida ali dispostas para elas. Então, a partir desse momento eu entendi que não era a minha vida que dependia, mas sim aquilo que Deus tinha colocado no meu propósito. Então eu disse sim, e hoje quero correr nisso. Foi para isso que eu nasci. O tempo pelo Amazonas nos proporciona uma reflexão profunda da importância em ajudar o outro. O que eu vejo é que a gente não precisa de muito para ser feliz. Agora a gente precisa do outro, para ajudar o outro, para que a felicidade seja algo única, plena para todos. Nesse barco, a equipe do barco da Junta de Missões Nacionais faz o outro se sentir amado. Através do nosso atendimento, a gente está demonstrando o nosso amor, o amor de Jesus da nossa vida através das pessoas. E muitas pessoas ficam muito gratas através do que a gente tem feito. Eu acho muito interessante é que no barco a gente tem a confirmação que realmente a família de Deus existe, porque a gente chega no barco e encontra com pessoas do Brasil inteiro, e a gente trabalha em equipe como se já se conhecesse, todo mundo junto, num só propósito. Uma experiência inesquecível, certamente vale a pena, e eu vou levar para o resto da vida, porque esta obra não é nossa, ela vem dos céus, diretamente do coração do homem, e vale a pena você se entregar a esta obra. É excelente. O projeto Fronteiras, que faz um mapeamento do cristianismo no Amazonas desde 2015, catalogou 5.178 comunidades ribeirinhas, das 37 mil que existem, segundo dados do IBGE. Delas, apenas 743 contam com a presença da Igreja Evangélica. Pelo menos 17 mil povoados ainda não ouviram falar de Jesus. O desafio missionário na Amazônia conta com a decisão individual de fazer mais pelo próximo, como explica a coordenadora do projeto Amazônia, a pastora Germana Mateus. Quero dizer para você, não fique indiferente nem fora do que Deus está fazendo. Se envolva de alguma maneira. Ore, invista, venha conhecer o que Deus está fazendo nesse lugar. É um privilégio servir aqui. Eu quero convidar você a fazer parte disso junto comigo. É desejo de Deus que todo o Amazonas ouça falar do nome dele e que a obra missionária chegue a lugares tão distantes. Durante nossa passagem pela tribo indígena de Marajaí, onde um dia evangélicos foram proibidos de pregar a palavra, a presença do nosso grupo despertou sonhos e Deus nos mostrou que Ele é o Senhor da história. Andréia Maia, diretora da rádio e voluntária da caravana, ficou curiosa com a presença de um garotinho de 8 anos na farmácia e conversou com ele. Eu perguntei para ele se ele queria ir lá brincar com as outras crianças. Ele falou que não. Sabe por que ele falou que não? Porque você vai ser quando você crescer médico. Vai ser médico e você vai cuidar das pessoas. Que o sonho de Wendel possa inspirar a todos nós nessa missão social e no desafio de levar a palavra que transforma não só as comunidades ribeirinhas do Amazonas, mas a todo canto que precisa ouvir de Jesus e ser alcançado por esse amor que nos constrange e nos garante vida eterna. Esse trabalho é da Junta de Missões Nacionais e é batista. Muitas vezes nós não conhecemos o trabalho batista que ocorre, né, tanto mundiais quanto nacionais. Esse navio ele tem um custo operacional muito alto, mas de acordo com as ofertas, o cuidado também com nossos missionários, que são 700 missionários que nós temos, e outros ainda estão em formação, o pastor Fernando Brandão deixou essa colocação. Irmãos, tudo isso, irmãos, é para a honra e glória do Senhor. Agora eu digo para os irmãos, para ir a esses locais, requer realmente você entender aquilo que Deus nos chamou para ser. Se você pensa que a vida, Marcelo, eu olho para o irmão Luiz, eu sei que o irmão Luiz hoje tem essa dificuldade. Eu vi homens que viajaram comigo lá, mas você sabe, o irmão Denilson, né?
ele andava com moletas mesmo. E ele pedia para que não ajudasse ele em nada, ele sempre, apesar que ele perdeu uma das moletas. Mas ele queria evangelizar e fez todo o trabalho conosco lá por 20 dias. Então, irmãos, o que o Senhor pode fazer na sua vida? Porque vai chegar um tempo, irmãos, que nós não teremos mais a saúde que nós temos, vamos degradando, é normal, é o curso normal da vida. Vamos fazer como jovens, vamos fazer como adolescentes, vamos fazer como adultos. E se o Senhor nos der ainda um pouquinho mais, até mesmo na nossa vida já de terceira idade. Mas de tudo isso nós podemos fazer orando, indo e contribuindo. Ok? Vou chamar o pastor para poder encerrar. Você tem um ministério, não negligencie. Lembre-se disso. Naquele dia, o Senhor, no tribunal de Cristo, nós seremos ajuizados, né, daquilo que nós fizemos através do corpo, seja bom ou não. Irmãos, tem um desafio bem elaborado pelo irmão Márcio. Eu sei que é difícil nós pensarmos em missão quando a gente já vê tudo fácil assim. Aí eles mostraram tudo fácil. Mas tem uma dificuldade. A dificuldade de ir, a dificuldade de estar disposto a fazer. Mas isso começa aqui, no querer, nos colocando no lugar dos outros, vendo a dificuldade. Achei dessa, quando o Márcio falou essa questão, ao pastor Adriano Seguria. Me lembro lá na outra igreja, o irmão Márcio desafiando os irmãos a ir para a Amazonas. Aí um vídeo que ele postou desanimou todo mundo. Ele postou um jacaré levando o corpo de um índio. Aí ninguém vai. Eu digo, Márcio, tire meu nome. Mas você imagina, você está aí, vamos, aí, irmãos, mas vamos ter também um certo cuidado, porque lá acontece muito isso. Aí ele postou um jacaré levando o corpo, um homem que tinha caído no barro. Aí eu disse, Márcio, tire meu nome, estou podendo, e agora não, ainda tenho 2 filhos pequenos para criar. Irmãos, mas é confiar no Senhor. Mas falando aí no verso que me veio à mente, foi lá em Filipenses 2, o verso 5, quando diz assim: tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. É isso que Ele espera de nós, que nós venhamos pensar como Ele, que era Deus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Assim mesmo ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Nós somos servos, irmãos. E o nosso papel é servir. É não guardar para si aquilo que nos recebeu. É passar verdadeiramente. E muitas vezes nós imaginamos, claro e evidente, que o Márcio nos desafiou a ir além. Mas o nosso campo missionário muitas vezes está tão perto, deixamos passar. Está perto de você, um amigo de uma escola, um amigo de faculdade, um colega de trabalho, que não ouviu falar desse evangelho limpo e santo. Porque é muito fácil você ouvir do evangelho falado pelas redes sociais, mal falado, pelo mau testemunho de muitas pessoas. Se torna fácil. Você viu a confusão que está acontecendo entre as famílias do André Valadão e irmã brigando com o poder aquisitivo? Não é fácil. Está espalhado em todas as redes sociais. Mas também esse Deus é o Deus que transforma, é o Deus que liberta, é o Deus que nos deu a vida, é o Deus que se colocou na figura de homem e assumiu a nossa culpa para que hoje eu e você vivêssemos e nos assegurou de uma eternidade com Ele. Esse é o Deus. Então muitas vezes o nosso campo missionário está bem próximo, está perto, e ficamos, Senhor, me mostra o sinal. Se é isso que o Senhor quer para mim, que eu me torne um missionário, me mostra o sinal
Todos nós somos chamados para essa função, para servir ao nosso Senhor, falando da sua palavra, do seu amor. Então, muitas vezes, o nosso campo missionário está próximo de nós, mas é nós que nos limitamos, é nós que não queremos fazer. Achamos que, sou salvo, já conheço a Cristo, estou na igreja, todos os cultos, como o Márcio frisou bem, mas cabe a nós. Essa responsabilidade foi dada a mim e a você. Amém? Pois vamos nos despertar. E quando a limitação te alcançar, assuma outro papel. Qual? Eu quero apadrinhar um missionário. Eu quero ajudar um missionário. Eu quero contribuir com ele em oração e em finanças, para que ele faça o que eu não estou mais com condição de fazer. Tenha isso em mente. Oração e ação andam lado a lado. É verdadeiramente um ID no Senhor. Ele não é só lá assistir um vídeo desse e sair daqui. É verdade. Tem muita gente que vão descer aquela escada ali e esquecer. Não. Lembre-se de estar orando pelos missionários. Lembre-se de estar orando por aqueles que estão verdadeiramente no campo. Lembre-se nas suas orações, na sua contribuição diária. Lembre-se. E venhamos orar para que Deus desperte os nossos jovens a querer verdadeiramente se colocar, a assumir uma posição de servo e dizer: eu vou usar a formação que o Senhor me deu para servir e ajudar o meu próximo e falar no amor de Deus. Você viu ali médicos ali, Deus se colocando ali, advogados, várias profissões que eles voltaram para o serviço do Senhor. Amém? Vamos nos despertar para isso, querido. No máximo que Deus te abençoe, te conceda a graça mais e mais do entendimento do Senhor. Irmãos, hoje estamos visitando ali o Alexandre. Seja bem-vindo, meu irmão. A igreja está feliz com a visita do Alexandre? Amém. Amém. Seja bem-vindo. Essa é a Igreja Batista Nova Aliança. Amém? Vamos estar orando, vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo que Ele nos deu. Desde já agradeço a direção, agradeço aos irmãos, agradeço ao irmão Márcio por esse desafio. E eu tenho certeza, todos os meses nós vamos ter grupo de missões, vamos estar também trazendo alguns missionários para estar compartilhando do seu trabalho, da sua luta, ao pregar o Evangelho aqui. Mas eu tenho certeza que todas as vezes nós saímos daqui diferente, com o pensamento voltado para entender qual é o nosso papel, qual é a nossa função como servo. Oremos. Ó Deus amado, Pai bendito, muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade, Senhor, que Tu nos deu. Pai, abençoa cada irmão, ó Deus, abençoa cada família, cumpre, ó Deus, a Tua vontade na vida de cada um. Nos desperta, ó Deus, a entender, ó Deus, qual é o nosso papel. Nos ensina, ó Deus, a nos posicionar, ó Pai, como servo. Que possamos dizer, ó Deus, eis-me aqui, usa-me, ó Deus, ao Teu serviço. Ó Pai, eu te peço também, ó Deus, pela vida do Áquila, do Renê, ó Deus, desperta neles, ó Deus, verdadeiramente um compromisso de falar do Teu amor. Afasta eles, ó Deus, do mundo. Afasta eles, ó Deus, daquilo que não te convém. Afasta eles, ó Deus, daquilo que não vem de ti, ó Deus. Mas que eles, ó Pai, no seu ambiente escolar, nos seus cursos, ó Deus, diários, possam demonstrar, ó Deus, o Teu imenso amor, a Tua grande misericórdia na vida deles, ó Deus. Que verdadeiramente, ó Deus, possa derramar sobre eles a Tua graça, ó Deus, o Teu entendimento e o Teu amor, ó Pai, sobre a vida deles, ó Deus. Dá um entendimento, ó Deus, exato, ó Deus, e a responsabilidade da Tua palavra. Pai, também quero te pedir, ó Deus, pelo Alexandre que nos visita. Cobra, ó Deus, o Teu servo, a Tua condução. Protege, ó Deus, guarda. Traz ele mais vezes, ó Deus, para ouvir o Teu Evangelho, para compartilhar também, ó Deus, o Teu amor, ó Deus, com a Tua amada igreja. Abençoa a sua família. E que o amor de Deus, a graça do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês, hoje e sempre. E a igreja do Senhor diz: